E aí, meus amigos, vamos conversar sobre as manifestações que ocorreram no dia de ontem em todo o Brasil, né? Inclusive teve uma carreata aqui na minha cidade defendendo o voto ao ditado, né? Como sempre, no Brasil existe sempre uma mácula, né? De toda qualquer ação política. Tudo que envolva a democracia brasileira existe sempre uma mancha, uma mácula, né? Parece que o nosso país ele tem uma democracia muito frágil e que as nossas instituições não são nada confiáveis. O brasileiro, em modo geral, ele não confia nas instituições democráticas, tá? Ele não confia no que a gente tem, né? No status quo, né? No estamento burocrático. Então, nisso, brasileiros desconfiam até do próprio sufrágio universal. Ou seja, nem a urna que a gente a cada 2 anos vai votar, a gente não confia. Este é o fato. Tá? E não é de hoje que existe uma certa desconfiança em relação à urna eletrônica. Tá? A gente usa a mesma urna eletrônica com poucas atualizações. Atualizações bem fracas, mas a gente usa a mesma urna desde 1996, ou seja, 25 anos, um quarto de século. Então, claro que houve sim uma tentativa de cobrança, né? E a classe política ela não aceita a auditoria das urnas, ou seja, além do voto na urna eletrônica, teria uma segunda contagem pelo voto impresso. O voto impresso não é a volta da cédula de papel como era antigamente, e sim uma dupla contagem dos votos, assegurando que exista uma contraprova. Só que a classe política não aceita. E existe, claro, aqueles políticos que querem iludir, sim, parte da população prometendo esse tipo de coisa. Que você vê que esses deputados que aí estão que são mais deputegos, né, são mais astros da internet, né, são mais usuários de redes sociais do que trabalhando de fato para melhorar a nossa vida, né? Então a gente não se sente verdadeiramente representado. Eu acredito que o brasileiro ele já foi abandonado, ele já é abandonado. Quando eu vejo aquelas pessoas assim criando expectativa sobre o voto impresso, eu particularmente eu sinto uma enorme tristeza por isso. Porque são pessoas que estão lutando por algo que não vai acontecer. Eu tenho muito pessimismo sobre a auditoria dos votos. Sabe? Eu tenho muito pessimismo mesmo. Eu acredito que do jeito que as coisas estão, o voto impresso não fará nem diferença, porque o brasileiro, em modo geral, ele nunca será representado pela democracia de fato. Eu acredito que a democracia no Brasil seja uma grande farsa. Não existe democracia no Brasil. Basicamente é isso. Porque uma pequena parte dos parlamentares eles são eleitos com o voto da maioria daqueles eleitores. O resto é puxado por coeficiente eleitoral. Por si só isso já é uma aberração. Então não vai ser um papel atestando duplamente seu voto que vai mudar esse tipo de realidade. Por isso que de certa forma, parte de mim se entristece e fica desanimada quando vê que pessoas estão tentando lutar por algo que não vai mudar efetivamente a vida delas. Só vai dar uma falsa ilusão de segurança. É isso que eu vejo com a auditoria dos votos. Eu quero que tenha a auditoria dos votos para ter a certeza. Não. A vontade do povo será respeitada. A vontade do povo será respeitada e qualquer candidato que o povo eleger, ali está. Pronto, mas quando você vê
quem manda realmente no Brasil trabalha dia e noite contra que esse tipo de coisa passe, os verdadeiros comandantes da nação. O que você entende? Não vai passar. Não adianta youtubers, assim, os tutubers, né? Indo, subindo, caminhão de trio elétrico, falar pra galera, ir lá, aqueles discursos eloquentes, aquela coisa bem emocionada, aquilo ali, eu enxergo como se fosse uma micareta, um carnaval. Eles estão usando aquela situação para se autopromoverem. É a minha visão sobre isso. Eu acredito que muitos deles ali, eu não sei até que ponto é verdadeiro o patriotismo deles. Você vê por um lado que existem aquelas pessoas que têm um trabalho muito bom na internet, são pessoas sérias, mas tem aquelas que estão usando uma situação para se aparecer. Assim, eu não vejo seriedade em muitos desses youtubers, principalmente esses que tipo, fala assim, está tudo acabado, checkmate, sabe? Eu não consigo, cara, assim, acreditar nesse tipo de gente. Também quando eu não consigo acreditar em youtubers que vendem para você uma grande ilusão que está tudo bem, não está tudo bem. E fora aqueles que te censuram de todas as formas possíveis, tentando te cancelar para que você não fale nada, te censurando usando um espantalho, né? Como acontece já tem um certo tempo, né? Por parte de alguns grupos, como os próprios Zóio Verde, que estão sim vendendo uma ilusão para o público que está tudo bem sendo que não está. Então, claro que esse tipo de situação me deixa, de certa forma, entristecido. Eu me sinto triste sobre essa situação. Assim, é uma situação, assim, eu acho vexatória. Eu não quero participar disso. Sabe? Não contem comigo para esse tipo de coisa. Você sabe, contar comigo para esse tipo de ilusão, porque isso para mim eu vou enganar meu público. Eu não quero enganar público, eu não quero enganar ninguém não, cara. Assim, o que eu penso, o que eu acho, entendeu? Olha, eu acho que não vai ter voto impresso. Não vou aqui ser leviano de falar que o PT vai votar, que vai acontecer. Não, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que eu não sou obrigado a fazer futurologia. Mas eu vejo que existe um futuro nebuloso. Assim, e ao meu ver, depender da política para que haja mudança nesse país, sinceramente eu acho uma baita ilusão. Sabe, eu acho uma certa maldade tentar enganar a população lá. Gente, vai dar tudo certo, está tudo acabado para os nossos inimigos. Não tá, meu amigo. Os nossos inimigos eles estão assim, eles estão mostrando que eles têm domínio de tudo, cara. Então eu não acho certo assim enganar, a coisa tá uma merda. Eu vejo que as próprias ações do STF, assim, já vem mostrando que os caras não estão pra brincadeira. Eles não estão pra brincadeira porque eles já estão agindo contra quem. Eles vão começar a agir contra quem falar contra as urnas. Assim, eles vão falar, eles vão começar a punir.
Eles vão começar a ir para cima. Então não adianta não. Pelo menos eu acho que aquela CPI, essa maldita dessa CPI aí do Covid aí, que tem um cunho totalmente político, não, assim, é um cunho totalmente político. Você vê, por exemplo, olha só como são as coisas. No dia que o Bolsonaro falou do voto impresso, a CPI já quis quebrar o sigilo bancário de um monte de canal, inclusive do Brasil Paralelo, que eu não enxergo de cunho governista, mas foi quebrado. Você vê, foi a retaliação deles. Eles retalharam, retaliação, ação retaliatória. Então você vê que é complicado, cara. Você vê que os caras eles estão usando tudo que tiver as mãos deles para agir contra nós. E essas leis passando, cara, essas pautas esquerdistas passando, uma sanção presidencial. Poxa, você acha que eu não tenho receio de um dia responder processo por conta dessa lei que o Bolsonaro sancionou? E digo mais, no dia que eu for processado por essa porra, e eu me torno anti-Bolsonaro, pior que Icaro Teixeira não mora, tá? Queira Deus que não. Queira Deus que eu não passe por essa situação, tá? Mas olha, eu não vou perdoar o Bolsonaro se eu for processado injustamente por causa de uma lei desgraçada dessa. É a minha visão, tá? Eu não quero ser processado por causa dessa lei burra, não. Essa lei foi uma lei bizarra e foi sancionada. Aí falar, mas o presidente ele vai ter que ser derrubado, não tinha o que fazer. Então, para que a gente tem presidente então? Se tudo que ele for vetar, impedir, eles vão derrubar o veto, então tem que passar. Daqui a pouco tá passando o que? O aborto? Pelo amor de Deus, então é uma coisa assim que, ao meu ver, cara, é bizarro. É bizarríssimo, cara. Então, desculpa, mas da minha parte, essas manifestações se tornaram mais um circo, uma manifestinha do que brigar por uma coisa justa. Eu acredito sim que eu acredito assim, a minha visão sobre a pauta, né? A pauta que é uma pauta justa, né? Ela foi totalmente desvirtuada, porque a gente sabe que a classe política não vai poupar, não vai nos poupar. Eles nunca nos pouparam em tantos anos que eles nos dominam, eles não vão nos poupar. Então, eu vejo que a vontade popular ela nunca foi respeitada de fato. Você vê pelo próprio plebiscito do desarmamento. A maioria da população votou para que a gente continuasse com armamento, né? O que aconteceu? Não foi respeitado o plebiscito. Que eu acho que o plebiscito ele representaria verdadeiramente a vontade do povo. Porque a manifestação por manifestação, eles não estão se importando de fato. Tá? Eles não se importam se há manifestações. A esquerda também faz. Então eles vão cagar. Eles vão desqualificar as manifestações. Mas eu acredito, pelo menos eu acho assim, ao meu ver, que deveria ter plebiscito. Mas a própria urna já, como a urna não é auditável, então
nós não confiamos nem no próprio resultado do plebiscito. Falar, vai plebiscito para que se tenha voto auditável. É beleza. Na urna não auditável. Tipo assim, vai fazer o quê? Sentar e chorar. Sentar e chorar. Não há muito o que fazer. Simplesmente isso. Então, meus amigos, eu me sinto bastante pessimista. Algumas pessoas não gostam desse vídeo, mas para mim foi um verdadeiro circo. Gostem do que vocês vão ouvir ou não. Então, eu fico por aqui e até mais.